Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um replante muito bom de uma orquídea que eu ganhei de uma seguidora minha aqui do canal e que também fazem parte lá dos nossos grupos aí nas redes sociais, que é a Rita. Ela me presenteou com essa Cattleya tigrina, que por sinal tá uma muda muito boa. As raízes estão aí muito saudáveis, tá vendo, pessoal? E, como vocês sabem, eu não tenho muitas tigrinas. Mas essa espécie é uma espécie que eu gosto muito e eu vou fazer o replante dela nesse pedaço de madeira aí. Aí, pessoal, é uma madeira que tá bem antiga, aí só tá o cerne. Vou utilizar também um pouco de casca de macadâmia. Não repare aí a minha cara, mas eu vou utilizar também um pouco de esfagno para poder gerar aí uma condição inicial e a orquídea venha se desenvolver bem. Mas antes de mostrar o replante, eu já vou pedindo o joinha, porque é muito importante para fortalecer o canal. Quem ainda não é inscrito e quiser continuar recebendo as notificações sobre as novas publicações, se inscreva e ative o sininho. Pode deixar comentários, dúvidas, sugestões e a gente vai dialogando. Então, pessoal, o primeiro passo é fazer aqui uma limpeza da orquídea, tirar o que não presta. Olha só, vejam que tem muitas raízes aí já se desenvolvendo, então muito cuidado ao amarrar para poder não quebrar as raízes novas. Veja que eu não corto raízes, tá vendo, pessoal? Eu só corto raízes secas. Há pessoas que falam, né, cultivadores que falam que não deve cortar as raízes mesmo secas. Mas eu corto, as secas eu corto, não deixo, só deixo o que é útil para a orquídea, o que de fato ainda faz parte aí da orquídea. Que tudo bem que a raiz seca também faz parte da orquídea, mas não vai servir mais. Então eu só deixo aquilo que serve. Então, como vocês podem ver aí, ó, só tem raízes verdes. Então essas raízes aí elas vão se bifurcar. Então a gente procura centralizar a orquídea, procurar o local adequado para a gente fixar da melhor forma possível. Eu de antemão já digo que esse replante vai ficar um replante muito bom. E tem que ser madeira firme, pessoal. Vou precisar de barbante também para poder fixar. Eu utilizo barbante. E a madeira tem que ser madeira firme, madeira forte. E essa madeira aí só tá o cerne. Então você pode ver, né, que tá uma madeira bem resistente. E é uma madeira que vai durar aí muitos anos. Aí eu amarro o barbante para poder eu fixar a orquídea. Quebrou aí, mas isso acontece. E uma coisa bem interessante, pessoal, eu já tenho em um pedaço de madeira como esse, uma ametistoglossa fixada e ela se desenvolveu muito bem. Ela está se desenvolvendo muito bem, floresceu esse ano. Deu um pouco de dificuldade para fixar, mas depois que ela se fixou, agora ela está ótima. Então eu vou fixar aí essa tigrina e eu tenho certeza que ela vai se desenvolver muito bem. A outra madeira é um pedaço dessa madeira aí, ó. Então eu sei que vai dar muito certo. A gente nunca pode fazer um replante de orquídea num pedaço de madeira mole, madeira que se decompõe rapidamente, porque aí não, você vai ter que mudar e tem madeira também que a orquídea acaba nem se fixando muito bem. Então não vale a pena, a gente precisa pegar um pedaço de madeira bem resistente, até mesmo para poder a gente não ter que tá fazendo o replante posteriormente. Nessa madeira aí ela vai durar aí anos. No primeiro momento, pessoal, eu vou amarrar a orquídea, depois eu vou fazer aí uma preparação para gerar um pouco de umidade. Eu vou colocar um pouco de substrato, mas é tudo muito pouco, até ela se fixar na madeira, para que ela tenha aquela condição de umidade inicial para ela se desenvolver e se fixar aí na madeira. Aí ela não vai demorar para poder enraizar, porque as raízes já estão crescendo. Tigrina, elas enraizam no momento da floração, no período de floração também. Ao contrário de ametista, que chega a um determinado momento, elas florescem, entram em dormência para depois voltar a se desenvolver novamente.
a tigrina, ela enraiza muito bem no período de floração. Eu estou com uma lá no orquidário florescendo, com um cacho de botões, e ela já está emitindo raízes novas, do broto novo. E é assim que funciona. Aí eu vou deixando ela bem firme. É preciso, pessoal, a gente deixar a orquídea bem firme. Seja qual for o replante, seja num pedaço de madeira, seja num disco de cerâmica, seja num disco de cimento, seja em vaso, a gente tem que, de alguma forma, deixar a orquídea bem firme para que as raízes, quando forem crescendo, elas se fixarem e não ficar atritando com a madeira e queimar as pontas, porque isso aí vai fazer com que a orquídea não se desenvolva bem. Então, o primeiro passo é a gente fixar muito bem a orquídea para que ela fique bem firme e nada de ficar balançando. Esse replante, pessoal, vai ficar um replante muito bom e a orquídea vai se adaptar muito bem. A madeira também aí já é um pedaço de madeira o suficiente para a orquídea se desenvolver. As barbas de velho ficam enroscando aí, mas faz parte. E essa orquídea, pessoal, ela tá com duas frentes. O ideal é que a gente coloque as frentes novas em direção à madeira, para que elas se fixem. Mas o que é que acontece? Só que nesse caso aí, pela posição da orquídea, acaba que não uma frente ficou para trás. Mas isso aí não tem problema, porque a orquídea se adequa. Tá vendo, pessoal? Então aí, à medida que eu vou fixando, eu vou colocando a orquídea de um jeito que ela cresça e ganhe madeira, né? Se ela tá vindo pro lado de cá, contra a madeira, mas pode ter certeza que ela vai se adaptando, ela vai se direcionando até ela se fixar na madeira. O importante é ela estar firme. E é isso que eu estou fazendo. Aí eu vou dar aqui esse nó. E aí eu vou deixar essa ponta de barbante, que é para poder eu colocar o substrato, um pouco de casca de macadâmia e um pouco de esfagno para poder reter a umidade. Porque eu preciso ainda fixar o substrato e envolver com o barbante para que ele fique bem firme. A casca de macadâmia, pessoal, é porque é um substrato durável, compatível com a madeira. E também é um substrato que já retém um pouco de umidade por si só. Juntamente com o esfagno, vai gerar uma condição aí inicial para a orquídea se desenvolver. Aí eu pego um pouco de esfagno, coloco aí dos lados, nunca cobrindo rizomas, nem tampouco as gemas de brotação, porque isso aí pode provocar um apodrecimento ou gerar uma porta de entrada para doenças. Então eu só coloco ali do ladinho, justamente para poder gerar um pouco de umidade. Vou cobrir essa casca de macadâmia com um pouco de esfagno. Nada exagerado, pessoal, tá vendo? Nada exagerado. O esfagno eu sempre coloco por cima. Zenivaldo, por que isso? Porque o esfagno por cima, ele de certa forma acaba ficando mais arejado, ele seca mais rápido. Então assim, se a gente for utilizar esfagno como substrato para reter umidade para a orquídea, a gente nunca deve deixar ele coberto por outro substrato. Então, isso aí é o maior erro. É igual em vaso. Tem pessoas que cultivam orquídeas em vaso com casca de macadâmia e mistura esfagno lá dentro do vaso. Aquilo ali é um veneno. Não deve fazer isso. Então a gente coloca as cascas de macadâmia ou substrato que a gente estiver utilizando e o esfagno tem que ficar sempre por cima, recebendo ventilação. Isso é imprescindível. Então, olha só como eu faço aí, tá vendo? Coloquei um pouco de casca de macadâmia por baixo e eu peguei esse pouco de esfagno e coloquei aí por cima de algumas raízes, nem envolvendo a orquídea inteira. Tá vendo? Só ali nos brotos novos, porque tá saindo raízes novas ali. E aí o que é que acontece? Vai ter umidade para que essas raízes elas se fixem aí na madeira. Então aí eu vou envolvendo, deixando bem firme. É necessário fazer isso, pessoal, para poder o esfagno não cair, juntamente com a casca de macadâmia. Porque aí depois que a orquídea
enraizar, as próprias raízes vão prender o esfagno juntamente com a casca de macadâmia e a orquídea vai se desenvolver super bem. Coloquei aí e olha só, pessoal, tá vendo? Envolvi muito bem, coloquei aí esse grampo que é para poder pendurar o arame e o replante está pronto. Tá vendo? Deixei bem firme e olha só que belezinha. Parece que a orquídea já está aí fixada há vários meses. Aí é só esperar ela se desenvolver e depois eu retirar o barbante e deixar aí só a orquídea. E aí ela vai ganhar a madeira e pronto. E aí ela vai ficar aí por muitos anos. Olha só, vai cortinar as raízes também. Do mesmo modo que ela vai fixar aí na madeira, as raízes vão descer também aí penduradas como raízes de vanda. É assim que funciona. A orquídea gosta de cultivo dessa forma aí, tá vendo, pessoal? Olha só. Então, cultivar orquídea é muito simples. Um grande abraço e até o próximo vídeo.